Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Queria dar as boas-vindas aqui ao Espaço Plínio de Arruda Sampaio, que é um espaço político e cultural do nosso mandato. Nós fazemos algumas atividades aqui que a gente procura repetir mensalmente. Uma delas é o Diálogos da Esquerda Socialista. Nós recebemos representantes de várias correntes políticas da esquerda anticapitalista para debater a conjuntura nacional. Fazemos o cineclube ou o lançamento de livros. E hoje a nossa atividade é dentro do nosso projeto Resgatando os Clássicos. Essa atividade tem como objetivo trazer textos ou debates, importantes, clássicos, para a esquerda, para a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, para as lutas contra as opressões. E aí, para o dia de hoje, a gente programou o Resgatando os Clássicos do livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e convidamos, queremos agradecer por ter aceito mais uma vez o convite para estar conosco aqui no Espaço Plínio, a companheira Luciene Lacerda, que é militante feminista, membro do Instituto Búzios e do Fórum Estadual de Mulheres Negras. A gente espera que essa atividade seja uma contribuição do nosso mandato para a politização das lutas contra as opressões no nosso país, que são lutas que estão sempre sob disputa, disputa no sentido do caráter, inclusive do caráter de classe ou não dessas lutas. Por isso a gente acha importante trazer a Angela Davis, através da Luciene Lacerda, para enriquecer o nosso debate. A gente está gravando, e depois a gente vai colocar nos nossos canais, YouTube, Facebook, etc. E aí quem puder compartilhar, ajudar a gente a divulgar. Assim, tem um informe importante, a gente passa uma listinha de presença para contatos, para quem quiser receber informações do mandato, mas hoje a gente também está passando o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Quem ainda não tiver assinado pode aproveitar a oportunidade. Eu vou passar a palavra para a Lu. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas. Na verdade, o que eu fiquei muito feliz é de que esse livro seja considerado pela esquerda clássico. Na verdade, eu acho que devia ser obrigatório a leitura. Assina a ficha de um partido dito de esquerda, tem que ler Angela Davis. Principalmente nesse, assim, nunca ouvi diretamente dela, mas eu vi de uma militante dos Panteras Negras, que na verdade a Angela Davis ela não era dos Panteras, ela era do Partido Comunista, Isso não diminui nada, ao contrário, porque a luta dela sempre foi da questão racial e de mulheres. E uma das coisas super interessantes que, quando ela aborda a questão de mulheres, raça e classe, ela traz junto todas as divergências internas, todas as lutas, todos os detalhamentos em que se colocam as militantes, os e as militantes, de que, afinal de contas, de que defesa é essa, do que a gente está falando. É interessante quando ela coloca sobre o legado da escravidão, logo no início, quando toda vez que se fala sobre a questão do movimento negro, se lembra do legado da escravidão, é uma marca. Na verdade, é uma das coisas que, por exemplo, esse museu aqui do Rio, ele coloca como o Museu da Escravidão como uma marca. Na verdade, se a gente vai colocar a história realmente dessa diáspora negra, ela não é marcada apenas pela escravidão. Ela também é marcada pela escravidão. Mas quando você faz esse carimbo, você deixa de colocar toda uma história de construção desde a África para a construção do que é hoje. Então, o olhar ainda é colocado como um momento da escravatura. Mas é interessante como se colocou nesse momento o papel das mulheres
é que, na minha avaliação, ao contrário do que aconteceu no Brasil, o movimento de mulheres aprendeu muito com o movimento anti-escravagista, né? Então, mulheres aprenderam que poderiam confrontar a supremacia machista. Então, ela mostra dos vários exemplos como se deu essa expansão, como se deu nessa ideologia do século XIX, que mostrava qual era o papel da mulher, em que a mulher negra, a mulher escrava, não era nada, mas, ao mesmo tempo, ela era foi, ao longo do tempo, no final do tráfico, era valorizada justamente pela produção da continuidade dos seus filhos, da sua produção. Quanto mais filhos pudesse ter, mais valorizada podia ser, né? Mas que, mesmo nesse papel, ao longo do livro, ela mostra que uma coisa muito interessante, como a discussão da Crenshaw sobre a interseccionalidade, né? Mostrando o exemplo da fábrica, de que eles diziam que contratavam homens e mulheres, negros e mulheres, mas eles não contratavam mulheres negras. Então, como ao longo do tempo, apesar de toda a movimentação, as mulheres negras não eram colocadas nessa construção inicial para esse movimento, né? Então, ela colocava o contexto do significado para as mulheres, né, sufragistas, em que, ao longo do tempo, elas puderam se confrontar com as suas contradições, né, de que, ao longo do tempo, a busca pelo voto feminino começou a se disputar com a luta pelo voto do homem negro, né, que era quase uma troca. Algumas dessas mulheres lutaram contra o Sul para que os homens também pudessem votar pela libertação, e depois se viram na situação de que não foram contempladas, mas isso não estava colocado, né? Não estava colocado na discussão. Então, como é que se faz uma luta estratégica sem antes combinar com os parceiros? Mas era como bem Ângela coloca, que era quase uma ingenuidade militante, mas aprenderam ao longo do tempo, na luta anti-escravista, de quais as políticas, quais as trocas possíveis. Eles falavam principalmente da desumanização, né? Tinham uma dupla de irmãs que colocavam principalmente a desumanização, como se colocavam um objeto, como era um objeto, homens e mulheres negros colocadas nessa situação. E elas eram filhas de famílias de donas de escravos, mas elas se colocavam, elas não tinham nem a ideia inicial do significado disso para a luta das mulheres, mas dentro desse espaço as mulheres cresceram na sua oratória, conseguiram espaço para isso, mas ainda não eram as mulheres negras colocadas para esse fim. E ela lembra, no capítulo 2, que esse movimento sufragista é a origem dos direitos das mulheres, que a consequência ideológica do capitalismo era o desenvolvimento da ideia mais rigorosa da inferioridade feminina, porque elas acabavam dentro de indústrias que eram para servir para dentro da casa, né? Então, esse papel colocado para elas deixava de ser algo que fortaleceria na ideia da independência. Na verdade, como eram trabalhadoras produtivas do contexto da economia doméstica, ela continuava fazendo agricultura com os maridos, elas continuavam fazendo tecidos, roupas, velas, então coisas que, na verdade, repetiam algumas das situações desse trabalho interno doméstico. E que
quando colocaria a marcha, que elas construíram a marcha de mulheres, elas reclamavam não a escravidão, né? Então, a forma de que elas ficavam horas e horas trabalhando, e trabalharam principalmente no momento da guerra, né? Como aconteceu na Europa, foi um advento de um grande número de mulheres para dentro da guerra entre o Sul e o Norte. Mas, ao contrário de libertá-las, isso dava não só a tarefa ainda doméstica, mas também os anos de trabalho para dentro desse espaço. Ela também coloca que aprenderam que o ceticismo ele não era inabalável, ele poderia ser discutido. Se elas poderiam discutir sobre a questão da libertação dessas pessoas, e aí pessoas, por que não discutir essa relação dentro de casa, né? Essa relação que também não era só dentro de casa, mas também era pública. As irmãs, Sara e Angelina Grinquer, elas deixaram durante um tempo de ser oradoras, de falar sobre isso, porque houve um grande movimento aí sério e violento da igreja, dizendo que elas não eram tementes a Deus, elas não estavam valorizando o papel de mãe, de cuidadora daquele espaço sagrado. Se era isso, poder fazer, equivaler a fazer uma movimentação dos não tementes a Deus. Então, aquela situação de escravos era porque Deus tinha colocado, e aquele papel da mulher era porque Deus tinha colocado. Mesmo essa movimentação, elas entenderam que era melhor escrever sobre isso. Então, na verdade, é uma movimentação que aprendemos ao longo do papel, tanto no movimento negro quanto no papel do movimento feminista aqui. E aqui o movimento feminista fez isso primeiro, né, de se colocar, e foram poucos os setores na época de escrever, de se colocar no movimento negro. Na verdade, hoje foi um dia para mim especial também, porque uma das militantes do movimento negro e do movimento de mulheres aqui, que faleceu em 95, ela, algumas semanas antes dela morrer, ela me entregou um cartaz para dar de presente para o meu filho, que era o Ori, né, a Beatriz Nascimento. E ela entregou, e semanas depois, lá em frente à Praia Vermelha, à UFRJ, ela foi confrontada com um marido que tinha sido abandonado por uma amiga dela, porque ela tinha dito que era preferível ela se separar do marido que a agredia. E ele foi confrontá-la sobre isso, só que ela disse para ele: você não é homem para isso. Então a supremacia machista não podia receber isso sem responder, porque ele estava armado. Ele assassinou a Beatriz, ela que estava defendendo uma luta feminista, e exatamente hoje, quando eu estava procurando as coisas, os textos, eu achei o cartaz que ela entregou para o meu filho. Então, para mim foi muito marcante ser justamente hoje falar de Angela Davis e falar da luta. E é interessante de que uma das coisas que se colocava eram as contradições, né? Eram as contradições de defender alguma coisa como a luta sufragista, mas ao mesmo tempo pedir em determinados momentos, e uma das líderes fez isso, para que pessoas negras não estivessem lá, para que não tivesse problemas com outras novas mulheres que entravam no grupamento. Então, o problema era o enfrentamento. Eu posso ser deste movimento desde que
eu não precise falar disso publicamente, né? É interessante como muitas vezes acontece o contrário. Eu posso defender isso publicamente, mas no privado não é a defesa do que eu faço. Então, essa não deve ser o movimento de quem se diz socialista, de não conseguir fazer no privado o que faz no público ou ao contrário, né? E a gente tem muito disso aqui. Quando ela vai falar sobre classe e raça no início da campanha das mulheres, né, dos direitos das mulheres, ela mostra também o quanto era difícil também entender o processo de raça. Quanto as mulheres de classe média não entendiam as questões que envolviam as trabalhadoras brancas, mesmo nessa questão. Então, tinha uma mulher, por exemplo, que trabalhava na confecção de luvas em casa, porque era esse trabalho, ela questionava sobre essas horas que ela tinha que trabalhar, mas não era ouvida por essas companheiras, né? Então, olhando só o papel das mulheres negras, os homens negros, o seu direito, espaço à liberdade, mas também deixando de ver o que diferenciava sobre a questão de classe sobre isso. Então, é interessante como ela recoloca esse lugar para dizer quais são as opressões de fato que a gente vai enfrentar, né? Que tipo de discussão é essa que vai colocar sobre isso? E ela fala também sobre quando a Sojourner Truth, quando ela colocava "eu não sou uma mulher", às vezes eu penso dentro do partido, quando você vai discutir determinadas questões, você fala assim, mas eu não sou uma socialista? Ou então, mas eu não sou negra? Ou, como ela me diz, mas eu não sou uma mulher? Mas eu não sou da classe trabalhadora? Porque os discursos parecem muitos dissolvidos quando você vai discutir sobre isso. Pensando, por exemplo, na questão ambiental. Quando você fala sobre o clima, quem vai sofrer mais com isso? Mas eu não vou sofrer sobre o clima? Eu não sou a mulher que vai estar em determinados lugares cuidando dos espaços de casa, em que vai sofrer mais, por exemplo, com as inundações? Eu não sou esse negro que está em lugares insalubres, né, contaminados, que vai sofrer mais com isso, e que isso tem tudo a ver com o clima? Eu não sou aquela mulher que vai sofrer sobre as doenças das arboviroses por não ter o saneamento básico? E o saneamento básico que está sendo privatizado? Então, são questões que ela coloca muito para se colocar nesse... Que lugar é esse de que você está falando? Ela lembra também da primeira mulher negra que falou para um público misto, né, que foi a Maria Estudo. Então, como esse papel era diferenciado por não ser essa pessoa que poderia falar, ela teve que lutar muito para falar, apesar dos espaços da emancipação, tanto feminina, quanto os espaços anti-escravista, né, de como, ao longo do tempo, mesmo aqui no movimento de mulheres negras, quando em 88 fiz o primeiro encontro, quando teve questionado, tanto pelo movimento de mulheres quanto pelo movimento negro, sobre a divisão dos seus lugares, né? Então, quando as mulheres negras, as mulheres feministas, brancas, colocaram, mas nós somos todas mulheres, vocês vão nos dividir, ou quando o movimento negro colocou, mas somos todos negros, vocês vão nos dividir, era uma frase interessante também para o movimento de mulheres. Mas eu não sou uma negra? E para o movimento negro, mas eu não sou uma mulher? Então são questões que a gente precisa lembrar quando a gente vai discutir sobre essas questões como um todo. Ela lembra de
um grande abolicionista, Frederick Douglass, um negro, que foi o primeiro a defender o papel, a defender a emancipação das mulheres. Mas mesmo ele, que defendia tanto, que era tão respeitado pelo esse movimento de emancipação, ele já teve situações em que foi solicitado a ele não ir, porque poderia não trazer novas mulheres. Então, é uma discussão de qual é a escolha que você está fazendo em nome do quê. Se você vai se colocar o tempo todo no silêncio para obter outros cargos. Como a gente pode lembrar o que foi o silêncio do PT, mesmo na época de Lula, sobre o aborto, para ganhar determinados setores, né? Então, você não pode falar de determinados temas, no entanto, significa também que você não vai lutar por esses mesmos temas. E mesmo teve um viés, né, quando ela fala no capítulo 5 sobre o movimento sufragista feminista, que a Associação de Igualdade de Direitos, né, em 1866, teve um grande abolicionista que ele colocou sobre o voto das mulheres brancas versus voto dos homens negros e das irlandesas, que mostrava o viés de classe e de raça embutido. Ele, que era um conhecido abolicionista, na discussão sobre votos de mulheres e votos de negros, ele colocava que era melhor pelo voto das mulheres, que eram mulheres literatas, que eram mulheres que tinham estudo, que eram mulheres de uma classe cuidadosa, que cuidavam dos seus filhos, do que ter votos de negros que não tinham estudos, de irlandeses que tinham acabado de chegar. Então, havia uma luta de contradição, de quem eu vou salvar, né? Então, era nesse sentido, havia nessa figura dessa pessoa tão conhecida como anti-escravagista, que na hora de ter o voto, e principalmente o que aconteceu na Grande Guerra de Norte e Sul, de capitalistas jovens que queriam ter, na verdade, deter todo o espaço, né, todo, como a gente vê hoje, né, deter todo o monopólio dos espaços econômicos, e essa não era a prioridade do voto dos homens negros ou das mulheres negras. Então, havia essa disputa sobre qual era o espaço, né? E veja que, nesse sentido, eram homens brancos falando dos votos, eram as mulheres brancas falando do voto do negro, e não tinha a voz das mulheres negras sobre isso. Ela coloca também sobre o significado da emancipação das mulheres negras, sobre o que adiantava, mesmo pós da abolição, um espaço que, mesmo quando iam plantar, elas teriam que dar alguma coisa em troca. Então, muitas vezes, acabavam perdendo toda a sua safra porque deviam tanto, eram os momentos tão difíceis, que acabavam não tendo espaço para sustentação, e viram naquela ideia de ter uma mulher-terra algo que, na verdade, era mais fantasioso do que concreto, né? Muitas vezes se usa essa questão aqui no Brasil, porque também não tinha nem a promessa nem de mula, nem de terra, mas que eram situações que, na verdade, elas se repetem ao longo do tempo aqui. E nessa emancipação das mulheres negras, esse período também era um período em que se prendiam facilmente, parece repetição do que a gente está fazendo hoje, né? Se prendia facilmente, tanto homens quanto mulheres negras, por qualquer motivo. E aí eram situações em que esses capitalistas se usavam, porque o governo oferecia a eles o braço
o braço carcerário, né, para se fazer. E eram situações em que, de novo, as mulheres negras se viam na mesma situação de violência e estupro que aconteciam quando eram escravas. Então, era uma situação em que o poder se coloca sobre o corpo dessas mulheres para duas coisas principais. A primeira, que é para convencer essas mulheres que elas não têm o direito ao seu corpo, à sua independência, à sua voz. Elas devem permanecer quietas, caladas e se submetendo. E dizer para os homens negros que eles não têm a capacidade de escolha nem de relação entre as mulheres, com a sua mulher, porque era absolutamente de uso e abuso desse homem. Então atingiu as duas situações, sendo que as violências sempre aconteciam mais fortemente com as mulheres. Que a gente vê também quando acontece em momentos de guerra, onde há morte, mas há principalmente o estupro, que tem, além de tudo, a finalidade de exterminar com aquele segmento étnico, né, aquele grupamento que muitas vezes se repetiu aqui também. E as líderes sulistas da Associação de Mulheres, de mulheres negras, a primeira coisa que elas reclamavam era justamente sobre a violência, sobre os estupros, sobre essa situação cotidiana que acontecia. Ela fala também da questão da educação e libertação, a perspectiva de mulheres negras. É uma perspectiva das mulheres negras, me parece, se for colocar aqui, como as mulheres negras também daqui do Brasil. A primeira parlamentar negra que tivemos no país foi Antonieta de Barros, de Santa Catarina, e ela era uma educadora. Ela teve a ajuda de um homem branco também político que trabalhava com a educação, mas sempre foi, ao longo do tempo, algo fortalecedor, né? Visto, principalmente para esse movimento, que o conhecimento de uma criança, ela livra essas crianças negras da escuridão, né? Livra-se daquele espaço de não poder lutar. É algo que também acontecia. A Frente Negra Brasileira tinha um grupamento de mulheres que trabalhavam com educação, era prioritário para elas, até que, ao longo do tempo, a população negra, tanto de lá quanto daqui, viu que não bastava lutar pela educação, era preciso lutar para que educação é essa que a gente teria, para que se não se repetisse situações em que se fortaleceria a ideia de subalternidade, se voltaria a ideia da desqualificação, se fortaleceria essa ideia colocada para dentro de vários espaços da educação. Não à toa a ideia de entrada para a universidade, que é onde majoritariamente se constrói política pública, para que isso fosse modificado. Uma das primeiras coisas que se deu, né, depois do espaço, por exemplo, em Mississippi e outros lugares, nessa fortalecer a ideia de segregação, então isso se voltou também à repetição dos espaços emancipatórios das mulheres, as situações que envolveriam o racismo. Era uma situação não só de não fala, como questionado por que a gente trocou o nosso voto pelos votos dos homens negros. Então, de que ideia é essa de que a gente está falando, né? De como se trocou esse espaço para o espaço de dar ao outro. Então, a ideia de equiparação, de trocar uma ideia coletiva, ela foi se perdendo durante essas lutas. Isso acontece também aqui no
muitas vezes, quando a gente vai discutir sobre qual é a liberdade que a gente está falando, né? Uma das coisas que a Angela Davis coloca muito é sobre abolicionismo penal. Afinal de contas, por qualquer coisa se prendem, né? Nunca tivemos um número tão grande de mulheres negras, principalmente presas por conta da violência do Estado, por conta da guerra às drogas. A guerra que não é para as drogas, a guerra que é para a população, a guerra que é aos negros, a morte de negros e morbidade entre as mulheres negras. De todas as maneiras, tanto das violências, quanto do encarceramento, quanto da morte em vida por conta dos seus familiares presos ou assassinados. Mas é interessante que, quando se fala sobre isso do abolicionismo, pelo menos eu tenho visto aqui, que a principal luta é de que não haja nenhuma lei que promova a prisão, mas as primeiras leis que falam sobre isso são justamente sobre a lei a favor dos oprimidos. Então é muito comum se falar, olha, pelo abolicionismo penal não tem que ter Maria da Penha, não tem que ter a lei contra a homofobia, não tem que ter a lei contra o racismo, mas existem algumas leis que as pessoas não lembram, que é para a lei do capital, por exemplo, né? A lei que envolve a lei antissequestro, ela protege o capital, né? Mas as outras, muitas vezes, são faladas assim, não, mas eu estou defendendo os negros. A pessoa não é negra, mas está defendendo os negros, sem ir falar pelo outro. Nessa história, é bom lembrar sobre, falando de que espaço, né? De quem que se está falando, de quem que se está defendendo, e pensando que o que acontece quando 270 tiros são dados. O que acontece quando um número imenso de mulheres, nunca antes, logo no início do ano, são mortas? Como a gente vai evitar que esse tipo de coisa ainda aconteça nesse momento? Falando sobre isso, a gente precisa pensar de que política é essa que a gente está tratando. Esse movimento associativo que se coloca, que era principalmente associando o conjunto de mulheres brancas, mulheres negras na emancipação, era um movimento que, na verdade, não trabalhava principalmente com a classe trabalhadora, né? Contestava o racismo, mas não era familiarizado com as questões que aconteciam sobre o racismo, né? Essa pressão pela representação, participação impeditiva das mulheres negras foi algo que fez... teve um representante do conjunto, teve um movimento internacional sobre a luta contra a escravidão, em que um homem foi financiado por 2 grupamentos de mulheres, mas impediram as mulheres de estarem. Mesmo uma que era mulher, ela não foi ao encontro por conta de ser do movimento, mas ela foi porque era mulher de uma das pessoas que era abolicionista. Mas ela não pôde falar. Então, é abolição para quem? Né? Qual é a leitura do que você vai defender se você não consegue olhar o outro? E é interessante quando a gente pensando nos espaços políticos, se você não abre mão para entrar quem você diz que está defendendo, tem um problema. Você vai estar defendendo? Então é a mesma questão quando a gente fala sobre a luta para as mulheres estarem, sobre a luta para negros estarem, e sobre como aquela política que era para a entrada 50% homens, 50% mulheres, ela foi se dissolvendo até virar um nada, né? Então, de que luta é essa que a gente precisa estar fazendo?
Eu marquei algumas coisas aqui porque eram absolutamente fundamentais para a gente reforçar a ideia do que se está falando. Já falei que isso devia ser leitura obrigatória de todo mundo, né? Aqui uma fala de uma pessoa do movimento emancipatório feminino, em que ela colocava, e eu estou dizendo porque vocês vão reconhecer várias vozes sobre isso, de que, na verdade, a oligarquia mais odiosa já estabelecida na face da Terra foi a dominação do homem sobre a mulher. E continua: uma oligarquia de riqueza no qual os ricos governam os pobres, uma oligarquia de educação na qual instruídos governam iletrados, ou mesmo uma oligarquia de raça na qual os anglo-saxões dominam os africanos, pode ser suportada. Mas essa oligarquia de sexo, que faz dos pais, irmãos, maridos e filhos os oligarcas superiores à mãe, às irmãs, à esposa e às filhas de cada família, que decreta que todos os homens são soberanos e todas as mulheres súditas, carrega a discórdia e a revolta para o interior de cada lar da nação. Mas vejam que há uma prioridade, como eu fico entre incomodada, furiosa, entristecida, de como dentro dos movimentos ditos socialistas se coloca uma hierarquia sobre os sofrimentos e as opressões. Sofrimento e opressão, ela é limitadora, dói e ela mata. Então, não devia ter uma discussão sobre esse tipo de separação, de hierarquia sobre isso. Então, a posição firmemente feminista de ontem também era um reflexo incondicional da ideologia burguesa, e foi provavelmente devido aos poderes enganadores da ideologia que ela não conseguiu perceber que tanto as mulheres de classe trabalhadora quanto as mulheres negras estavam fundamentalmente unidas a seus companheiros pela exploração de classe e pela opressão racista, que não faziam discriminação de sexo, embora o comportamento ceticista de seus companheiros precisasse, sem dúvida, ser contestado, o inimigo real. Então, são questões que se precisa olhar a cada movimento em que a gente esteja construindo, né? Em que eles não devem ser separados por si. Ela fala num capítulo sobre as mulheres comunistas e como tiveram uma luta grande para serem ouvidas nos espaços que se diz defender toda a classe oprimida, né? Então, dentro dos nossos espaços, para quem é aqui de partido, de esquerda, ou mesmo dos movimentos sociais, olham o quanto é necessário o tempo todo se colocar. De que discussão é essa que a gente está falando? Olha, algo esqueceu de colocar sobre isso, esqueceu de pensar na discussão ambiental, quanto sofrem determinados setores. Esqueceu de falar sobre a saúde, que grupamento que vai sofrer a partir de que determinado setor, né? Então, são importantes lugares que é preciso você discutir sobre isso. E falando também sobre o estupro, sobre racismo e o mito do estuprador negro. O estupro é a forma mais avassaladora de se demonstrar o poder sobre o outro. E aí não é só sobre homens e sobre mulheres, mas também sobre homens que são colocados em situações subalternas para se demonstrar o poder. Mas ao longo do tempo, principalmente nesse espaço nos Estados Unidos, vários homens eram colocados na fogueira ou enforcados por serem acusados dos estupros. E muitas vezes com penas de morte. Ela conta de um determinado período em que dos 400
455 homens que foram enforcados e mortos, 405 eram negros. Então, há literalmente uma diferença de como acontece na morte. Por isso que também a defesa incontestável sobre a pena de morte, por todas as razões, mas também por essa, e de colocar sobre a maioridade penal. Nós sabemos quem vai ser preso, quem vai ser morto. Aliás, não precisa nem entrar no âmbito jurídico, né? São mortos antes disso. E também por isso, eu acho que influenciado por esse tipo de questão, há inclusive algumas teorias do mulherismo, por exemplo, que tratam que mesmo esse feminismo fez com que vários homens negros foram mortos. Então, há um texto que fala assim, dizem que o feminismo nunca matou ninguém. E a pessoa pergunta, quem disse? Mesmo discordando desse tipo de critério, porque afinal de contas, se você for defender, e essa é a ideia, né, de uma proteção ao grupamento negro, de não poder questionar sobre isso, ou resolver internamente, não colocar para o meio institucional, no Estado, é problemático a gente deixar de imputar as questões comuns sobre as violências de mulheres. Mas há, de fato, como se coloca no dia a dia, quem é o violento, quem é o estuprador, quem é que rouba. Então, há uma discussão sobre isso, e a defesa que ela coloca do que foi o enfrentamento para que vários, principalmente depois desse período pós da guerra, né, do Norte e Sul, de que as mulheres continuassem a defender contra os linchamentos. Então, era uma luta muito forte, por vezes inglória. Eu ontem recebi uma notícia de um amigo meu, porque eu não vou nem contar o nome, porque ele vai escrever um artigo, ainda bem, um artigo bom sobre isso, que esse desgoverno que a gente tem, ele está liberando a caça dos animais silvestres. E há um abaixo-assinado sobre isso. E realmente a gente fala tanto sobre a defesa do ambiente e começar esse desenfreio de qualquer um poder comprar um fuzil, uma arma, dessa luta que a gente deve ter. Mas quando ele foi perguntar ao grupo, é verdade, eu acho que é um absurdo ter isso, mas vocês viram o que o governador do Rio fez? Ele pegou o helicóptero para fazer a mesma coisa. Qual foi a surpresa dele quando teve um silêncio sepulcral dos militantes ambientalistas sobre as mortes e violências dessa população? E aí falaram para ele, faz aí então um abaixo-assinado. Então assim, qual é a defesa que a gente vai ter? Qual é a defesa dessas lutas coletivas que a gente precisa ter? Eu equiparo isso a essa situação das mulheres que, tentando convencer de que não dava para ter essa não defesa, né, contestar o tempo todo os linchamentos que aconteciam. Então, era uma situação de que tipo de guerra você vai ter. O racismo, controle de natalidade e direitos reprodutivos é um cotidiano aqui da gente, né? Na década de 70 tinha um movimento em que o Estado esterilizava indígenas e mulheres negras. Então havia uma defesa do movimento de mulheres para ter os filhos que quiserem e não ter quando não quiserem, porque também tem uma lógica de não poder ter o aborto como não quer, mas também tem uma lógica de não poder esterilizar os filhos, as mulheres negras, né? Que é uma lógica que se repete mais ainda
nesse desgoverno que a gente tem. O controle dessa natalidade e que direitos reprodutivos se tem. A gente briga também pela discussão qual é a defesa que a gente vai ter da legalização e da descriminalização. Porque, embora a gente defenda a DPF, sem dúvida, ela diz só que vai deixar de ser crime. A gente tem hoje um salário mínimo de menos de R$1.000 e um custo de um aborto mais de R$2.000. Então já está colocado que elas podem não ser presas, mas elas podem morrer. Então, mesmo identificando que seria o modo mais fácil, a gente não tem modo mais fácil com esse governo. Ou você atropela, né? Você não tem meios termos, né, para ir. E a ideia de que esse controle aos nossos corpos, o colocar as mulheres como objeto, colocarem que muitas vezes a questão do aborto para as mulheres negras, como foi colocado pelo hoje preso, mas ex-governador Sérgio Cabral, de que naquele lugar, naquela favela, naquela comunidade, poderia ter o aborto. Porque assim, como também disse o filho do Bolsonaro, colega do Renato, colega forte, né? Desculpe. Como eu chamo? Seu também desafeto. Ok, seu desafeto, mas que também está na Câmara de Vereador, com cargo de vereador, de que pode diminuir a idade da esterilização de mulheres. E que muitas vezes algumas colegas colocam, não, mas essa idade é muito ruim. É verdade, mas ela só foi feita para que se parasse de esterilizar jovens, que se parasse de esterilizar mulheres sem autorização. Então, que tipo de questão se coloca nisso o tempo todo? E sobre o que a gente vê sobre as mortes de mulheres. A morte de mulheres negras na mortalidade materna é algo avassalador. Avassalador. Os únicos casos de que não conseguem saber qual foi a causa da morte foram das mulheres negras. Os únicos casos. Então, essa morte, ela não acontece porque a mulher deixou de ir fazer o pré-natal. Essas mulheres que morreram, na sua maioria, fizeram pelo menos 6 visitas ao pré-natal. Então, o que se viu também é que há uma lista obrigatória de exames a fazer, mas esses exames não são lidos, não são olhados com os mesmos cuidados para as mulheres brancas. Há situações também já conhecidas de não dar anestésico porque tem a ideia da resistência, de não ouvir, ter tempo menor de ouvir no atendimento. Então, isso é uma questão que o tempo todo as mulheres negras se colocam, que é numa situação grave. Você, primeiro, consegue engravidar, não esterilizam você. Depois que você engravida, tem o passo. Onde você vai ter filho, porque estão fechando a maternidade. Acabaram de fechar a maternidade Herculano, lá de Madureira. Né? Então, ao invés de abrir o espaço, a população aumenta, eles retiram. Depois que você consegue ter, você tem a violência, no meio disso tem a violência obstétrica, que atinge principalmente essas mulheres. E aí você finalmente consegue passar por isso e aí não tem onde deixar uma creche. Mesmo com a creche, você olha e não tem um conteúdo para aquelas crianças que envolvam a população negra. Então, é uma sobrevivência, quando se fala sobre as cotas
as cotas que têm a ver com a questão financeira também, você vê que são sobreviventes, porque conseguiram repassar por toda essa situação da escola, toda a situação segregadora para dentro desses espaços, e chegam lá e têm uma epistemologia absolutamente hétero, branca, normativa. Então, esta faz parte de uma discussão que precisa ter. E ela lembra sobre a questão das tarefas domésticas e da perspectiva da classe trabalhadora. O tempo todo se coloca, eu me lembro que logo no início que eu fazia a discussão, comecei na discussão do feminismo, e que tinha uma discussão assim, não, é bom ter lavanderias, ter isso, ter aquilo. Aí eu perguntei, quem vai trabalhar lá? Porque a sensação que eu tinha é que mesmo com todas essas situações, essa estrutura, seriam as mesmas pessoas que trabalhariam lá sem uma discussão do que iriam fazer, sem uma discussão coletiva. Então, esse livro, ela consegue perpassar pelas discussões que envolvem gênero e classe, lembrando o tempo todo que existia raça e que é preciso recolocar esse aspecto. Ela consegue discutir gênero e raça, lembrando o tempo todo dos espaços políticos, lembrando inclusive que foram os movimentos emancipatórios, movimentos contra a escravatura, que fizeram com que mulheres pensassem do olhar político sobre essas questões. Então, o que foi um pouco o contrário aqui. Mas são esses espaços, quando a gente vai discutir mulheres, raça e classe, que não dá para a gente ter um movimento em que, discutindo as questões de gênero, resolvem todas as políticas, todas as questões. Na verdade, o Frederick, que foi essa pessoa abolicionista negro, reconhecido como primeira das espaços das mulheres, ele acreditava firmemente que resolvendo as questões da libertação da população negra resolveriam todas as questões. Assim como algumas feministas acreditam que resolvendo as questões que envolvem gênero resolveriam todas as questões. Ou temos, vocês sabem, os que acreditam que a raça, que a classe vai resolver todas as questões. Então, é algo que a gente precisa perpassar, porque temos vários obstáculos. Estamos hoje em uma situação, se a gente não juntar os esforços, seremos todos exterminados. Sobrarão as baratas, literalmente. Então, é hora da gente colocar realmente os textos da Angela Davis, e foi um momento em que a tradução foi feita, em que eu estava louca assim, eu leio mal a beça em inglês e tinha um livro dela em inglês, em que de um sopetão, quase de 2 em 2 meses, novos livros da Angela aparecem. Faltam outros tantos livros a serem traduzidos, mas falta principalmente a gente fazer esse nivelamento de discussões dentro do movimento que a gente diz que é libertador. Então, acho que é isso, gente. Obrigado, Luciene. Bom, pessoal, a gente vai então abrir para perguntas, comentários. Eu precisava de alguém para me ajudar com as inscrições. Pode ser, Serginho? Quem quiser falar, levanta o braço, o Serginho vai anotar o nome. Enquanto a turma vai tomando coragem de se inscrever, só primeiro repetir o aviso que eu tinha dado antes, né, pedindo para quem quiser receber
informações do mandato para preencher aí a ficha de contatos que está passando, e também nós estamos passando o abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Se alguém quiser aproveitar a oportunidade, pega aí também para assinar. A programação do Espaço Plínio para o mês que vem ainda não está toda fechada, mas já está fechado o próximo Resgatando os Clássicos, que vai acontecer no dia 11 de junho, e nós vamos receber aqui no Espaço Plínio de Arruda Sampaio, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né, que vem aqui fazer o debate, o Resgatando os Clássicos, sobre visões sobre a Revolução Brasileira. E aí ele vai tratar, né, das várias perspectivas, né, do debate sobre a Revolução Brasileira, né, resgatando o Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Rui Mauro Marini, Francisco de Oliveira, Fernando Henrique Cardoso, né, pegando todos esses autores e vendo Celso Furtado também, as perspectivas, né, do debate sobre a Revolução Brasileira nesses autores, no dia 11 de junho, às 18 horas, aqui nesse mesmo local. Alguém se inscreveu, Serginho? Se você adivinhar quem se inscreveu, te dou um doce. Carmen, por favor. Carmen tem essa função aqui de animar. Eu tenho esse papel, gente. De quebrar o gelo. Eu sou contratada para isso. A ideia, gente, é 3 minutos, pode ser? Mais ou menos isso para as perguntas. Da Carmen e depois a Mineira. Boa noite. Não, assim, esse texto, de fato, é extremamente importante, né? Quando você diz que tinha que ser leitura obrigatória, né? E ele chega muito tardiamente, né? A tradução no Brasil, se eu não me engano, é 2016 que a Boitempo publica, né? E o texto é da década de 80, se eu não me engano, 81, alguma coisa assim. Então é muito tarde, né, que chega, a gente está muito atrasado. E aí tem uma coisa que o livro é importante, porque a gente faz uma divisão na esquerda, que é a luta de classe e as outras lutas, né? E aí é muito legal que a gente consiga se juntar, porque seremos mais fortes, seremos muito mais, né, na rua, para xingar o governo, xingar algum capitalista ou coisa do gênero. Só que o que não se entende, e aí tanto o texto da Angela Davis é extremamente importante, né, esse texto como outros, e um texto também que me veio à cabeça, que também foi muito tardiamente traduzido para o Brasil, que é o da Silvia Federici, que é o Caliban e a Bruxa, que não está se entendendo que a exploração do capital precisa de um determinado corpo. E aí, assim, aí a gente tem uma dificuldade enorme para juntar essas lutas. Porque tanto no texto da Angela Davis quanto lá o da Silvia, está chamando a atenção que essa teoria, e a gente está falando no âmbito do marxismo, a gente não está falando que essas são umas pós-modernas malucas, que resolveram rever algumas teorias, não, elas estão trabalhando por dentro do marxismo, que esse corpo, né, esse corpo a ser explorado, ele é de determinada forma. Isso é um detalhe. Um outro aspecto é de que lá naquela coisa que o Marx, né, estava falando lá da acumulação primitiva, que não é só um ponto de partida inicial original do capitalismo, mas ele se dá a todo momento, sobretudo nos momentos de crise do qual a gente está vivendo agora, né, ele precisa também do controle de determinados corpos, controle político, controle físico e controle do trabalho, do processo de exploração. Então hoje a gente vive uma perda de direito no mundo, né, um processo que se acirra de aprofundamento da exploração, e a gente tem que entender também esses corpos, né? Isso é extremamente importante, né? Então, não entender isso a gente tentar ficar fazendo uma costura entre a luta da exploração, a luta da dominação e a luta da opressão, sem entender muito bem como é que essas coisas se conectam. A gente só acha legal que é se juntar. E isso cria um certo problema. Uma outra coisa, aí para terminar também, é que a gente não entende, eu cada vez mais tropeço, tenho tropeçado, talvez eu tenha ficado um pouco mais com o olhar afiado, que quando a gente se vê militante, por mais que a gente seja mulher, a persona militante é macho, entendeu? Então a gente demora, inclusive, um determinado momento.
é que a gente tropeça na misoginia no nosso espaço e a gente não entende porque a gente não resgata o processo de opressão. Então tanto a Angela Davis quanto lá a Silvia, que eu estava me remetendo, este homem trabalhador, este homem subversivo, ele tem a quem oprimir, ele também tem a quem explorar. Porque o trabalho doméstico, ele é muitas vezes contido como um trabalho de reprodução e não como um trabalho fundamental na exploração do trabalho no capitalismo. Então, se não conecta isso, a gente tem de fato um movimento feminista que não é classista, um movimento antirracismo que talvez tenha menos dificuldade de trazer a questão do mundo do trabalho, porque está nessa pirâmide, né? Mas também tem o movimento feminista que também não consegue fazer essa... Ou não consegue não, né? Mas aí é porque no caso do movimento feminista, ele pode falar melhor do que eu acho que as linhagens, né, de movimentos não classistas talvez apareça mais forte, né? E só tratando mais, de repente, de alguns aspectos do direito civil, né? Eu estou falando isso porque isso é fundamental. Então, assim, a gente vai tropeçar o tempo inteiro, né, em socialistas altamente misóginos, altamente, a gente tem tropeçado o tempo inteiro nisso, como em determinadas lutas que não vão conseguir conectar esse processo da exploração com o processo de opressão. E ele é fundamental, senão a gente não dá um passo à frente, me parece, né? Então, esse texto, assim, da Angela Davis, eu li uns 2 anos atrás, queria ter até revisto. Ele não está datado, ele não está só no tempo histórico. Eu acho que ele traz fundamentalmente. Hoje a gente vê isso. E aí, só para fechar, uns 10 dias atrás, eu estava no bate-papo com a professora Esther Cessenha, que é uma professora da Universidade Autônoma do México. E ela chamava a atenção, a pesquisa dela é sobre como os estados, no processo de exploração, tem sido mais forte o seu braço opressor, né? Então, o encarceramento, a violência, o extermínio, ele tem um papel fundamental neste momento de crise do capital. Então, não está datado, né? É fundamental para a gente entender, não é, esse processo de opressão e de controle dos corpos. Você também estava chamando a atenção no caso do encarceramento das mulheres, né? E que é uma luta, as mulheres também travam uma luta muito forte contra o extermínio que já de longa data. Obrigada. Boa noite, eu sou a Liliana. Eu acho que tem primeiro falar uma coisa que eu acho que é muito importante assim, para o feminismo, né? O feminismo, ele é provocado, começa a ser provocado por uma inclusão de uma das suas facetas do ponto de vista marxista, que mais precisa ser colocada à mostra, que mais precisa ser explicitada, né, que é aonde estão as mulheres da classe trabalhadora, aquelas a quem um feminismo classista, marxista esteja comprometido com as suas lutas de libertação, né? Então, eu quando olho um pouco da história da luta do feminismo e tal, e vejo as mulheres negras provocando um feminismo que não as tinha incorporado, né, como luta feminista oficial ou como luta feminista organizada, me parece muito interessante, assim como as lésbicas vão fazer um pouco mais adiante, muito inclusive fortalecidas até por essa demanda que as mulheres negras trazem, por essa provocação que as mulheres negras fazem ao feminismo. Me parece que essas mulheres precisam ser reverenciadas por terem conseguido fazer com que o feminismo fosse um feminismo que considerasse, em muitos lugares, como é o caso do Brasil, a maior parcela, onde está a maior parcela das mulheres que precisam, né, que demandam esta libertação, porque são as mais subjugadas, são as que têm os salários mais baixos, são as que são mais desvalorizadas como pessoa, né? Não é à toa que os corpos das mulheres negras são tratados como mais objeto do que os outros corpos das outras mulheres, né? Me parece que as lésbicas também acertam muito e muito inspiradas nessas corajosas mulheres que ousaram enfrentar e fazer com que o feminismo incorporasse as suas lutas. Isso era um apontamento que eu queria fazer.
O outro é uma pergunta mesmo, que na verdade para mim, quando comecei a ter acesso aos debates do feminismo, me atravessou bastante e continua me atravessando, e eu queria saber muito, por não ter lido o livro, o que a Angela Davis pensa, se você pudesse falar um pouco sobre isso de maneira mais, você chegou a citar, mas de maneira mais apurada, o que a Angela pensa sobre o mulherismo, porque me parece que o mulherismo é um empecilho na luta do combate ao racismo, para que ele tenha uma perspectiva classista, porque se eu tiver uma postura em relação a outras mulheres, né, a outros homens e mulheres que são da minha classe, mas que eu vá ter uma posição política em relação ao que está sendo debatido ali, e que o que me organiza, né, eu sempre tenho uma metáfora para essas lutas assim, né? Que é uma estante cheia de prateleiras. Se você vai colocando na prateleira o combate ao racismo, o combate à LGBTfobia, o combate ao machismo, a questão do nosso combate à classe opressora, tudo isso em várias prateleiras, né? Você tem que saber o que é que organiza essas prateleiras. E aí, para mim, o que organiza tudo é a questão da classe, sem deixar de enxergar aquilo que a Carmen apontou aqui, né? Que corpos são esses que são explorados pela classe dominante, né? Acho que isso é um debate muito importante. E o mulherismo sempre me deixou bastante aflita, justamente porque, embora eu compreenda o que o organiza, eu não concordo com o que o organiza, né? Eu não posso estar ao lado de um homem negro da classe opressora, porque ele é negro ao invés de estar ao lado, às vezes, de parcelas da população não negras, né? Mas que estão ao meu lado na luta da classe. Então, essa é uma questão do mulherismo que me atravessa bastante e que eu queria muito saber o que a Angela pensa disso, já que ela é uma militante comprometida com uma visão sobre a luta de classes. Desculpa incomodar. Uma vez o Papa veio aqui no Brasil, falou assim que Deus era brasileiro, a Dilma chorou. Aí o Bolsonaro falou assim, Deus acima de todos, a gente espera Deus voltar. Eu fiquei bobo, eu comprei o jornal Extra, o dia, bem esqueci no jornal, Deus negro ou um branco? Aí o Bolsonaro fez assim, acima de todos. Mentira, de Nazaré, é um homem preto que anda por aí. Aí as pessoas vêm e falam assim, isso é bem maluco. Aí o Roberto Cara fala, maluco? Deixa o segurança te pegar na UCA pra você ver só. Mentira, Nazaré está vivo, é um homem preto que anda por aí. Valeu. Bom, então era isso, era um pouco saber o que a Angela pensa sobre isso, já que ela é uma militante marxista e tal, me interessei por saber o que ela pensa sobre isso. Obrigada. Obrigado, Maria. Agora a companheira Tula, depois a Ingrid. Boa noite. As minhas colocações são muito humildes. Eu estou recomeçando a estudar agora, entendendo que eu parei minha carreira acadêmica em 2009 e entendi também com o feminismo que a maternidade dentro do patriarcado muitas vezes não passa de... não vou dizer perdão, porque eu não chego a esse ponto, mas eu percebi que a minha carreira acadêmica ela acabou porque eu virei mãe. E eu percebi que tem um homem de esquerda do movimento negro que não faz nada pela filha dele, que é uma menina negra, sou a única pessoa que faz, e esse homem progride na vida às custas do meu trabalho reprodutivo, às custas do meu trabalho materno. Isso o feminismo me ensinou, eu não quero que se repita na vida de ninguém, porque eu vejo diariamente, não só na minha vida, no meu cotidiano, né? E acho que é importantíssimo a questão da maternidade compulsória, do trabalho reprodutivo feminino, que a gente produz consumidores para o capital e trabalha em mão de obra para o capital, e aí tem toda essa questão da misoginia, sempre disfarçada de bom mocismo, né? Então, é isso mesmo, a gente vê que tem uns argumentos, vocês me desculpem o que eu vou falar, mas
tem várias mamadeiras de piroca na esquerda, né, e no movimento negro. Olha, acabou o racismo, pronto, não vai ter mais racismo. Acabou o capitalismo, pronto, não vai ter mais machismo. E as coisas são muito mais complexas. Eu queria ler aqui um trechinho. Eu, infelizmente, não pude terminar de ler o livro ainda, mas eu queria ler um trecho da... Eu não sei falar o nome dela, Sujune, sobre essa questão da briga. Eu também depois eu queria que você me explicasse, porque eu não entendi direito, entendi várias coisas, mas por que tinha que ser uma coisa ou outra? Ou os homens negros votavam, ou as mulheres negras votavam. Por que uma coisa era oposta à outra? Isso eu não entendi. Não sei se foi muita ingenuidade minha, se eu não cheguei até o final do livro ainda. Isso eu não consegui entender. E ela falou assim, essa mulher é incrível. Se os homens negros tiverem os seus direitos e as mulheres negras não tiverem os seus, vocês verão que os homens negros serão donos das mulheres e será tão mal como foi antes. E só para compartilhar sobre a questão da educação, eu estava lendo hoje no metrô, chorei muito, que eu sou professora, e assim, nos poucos momentos, as poucas pessoas negras e brancas que se juntaram pela causa dos direitos humanos, das mulheres e dos homens negros, das mulheres brancas, a Ângela fala, não, parece coincidência, mas era tudo professor. No momento que as professoras brancas vão para o sul dar aula para a população negra, e daqui a pouco as professoras negras estão sendo formadas e são excelentes, são esses poucos momentos assim, mas que foram bastante emocionantes, e apesar de serem poucos momentos, a Angela Davis ela dá bastante destaque aí nesse momento, é muito potente. Eu só queria compartilhar porque sonho, né, de consumo, é isso. Obrigada. Posso falar sem microfone? É porque fica ruim pra gravação. Vocês estão gravando, né? Depois a gente disponibiliza. Então, é mais uma pergunta mesmo. Tem uma parte do livro da Angela Davis que se chama Racismo e Movimento Sufragista. E aí, o que me parece é que a Angela Davis não se coloca enquanto feminista, mas sim em prol do movimento de mulheres. E aí, eu queria saber o que a senhora acha sobre esse atual movimento feminista, considerado mais liberal e midiático, e o que a Angela Davis vê em relação a isso, né, nessa apropriação do capitalismo de determinados movimentos. Obrigado. Não tem mais ninguém inscrito. Alguém quer aproveitar a oportunidade? Não, por favor. Só você para deixar a pergunta. Boa noite a todos e todas. Meu boa noite especial para minha camarada de outros carnavais. Pergunta bem objetiva. Eu não li o livro, mas eu acho que é um entendimento de todos. Essa conjugação raça, classe, gênero, é uma conjugação difícil de ser elaborada em organizações de esquerda no Brasil e eu creio que no resto de todo o mundo. Eu não sei se ela trata dessa questão no livro, mas a pergunta é a seguinte: como é que ela leva esse debate para dentro dos Panteras Negras? Ela não era de... Pois é, isso que eu quero saber. Mas alguém quer aproveitar a oportunidade e a gente vai devolver a palavra para a Luciene, para ela fazer os comentários, responder. Então, tá bom. Fica à vontade. Então, vou começar por esse final, assim, eu nunca vi ela, eu vi as pessoas se referirem a ela como ela sendo dos Panteras, porque foi no mesmo período, ela foi presa, teve uma grande campanha, mas ela era do Partido Comunista. E essa história, assim, teve uma ex-pantera negra, ela veio aqui ao Brasil, foi numa atividade, um bando de gente foi lá ver, e ela falava assim: sabe essa foto aqui que todo mundo diz que é a Ângela? Sou eu! Porque ela não era dos Panteras. Então eu fiquei surpresa, porque eu não sabia, mas assim, bom, palavra de uma pessoa
respeitada como Pantera, respeito, né? E eu também não vi Ângela escrevendo eu, ex-Pantera Negra, tal. Então, supondo, nunca perguntei direto a Ângela, nunca tive isso, mas ela não era, ela era do Partido Comunista. Mas vi no filme dos Panteras algumas iniciativas grandes das mulheres lá. Não eram a maioria, é um pequeno número, mas também de ter esse movimento interno. Então, o máximo que eu posso dizer sobre isso. Assim, a Carmen coloca sobre a exploração do capital sobre determinado corpo. É verdade. Esse capital precisa desses corpos para reproduzir, para continuar. Então, precisa desse corpo. Da mulher precisa desse corpo, né? Precisa de estabelecer e manter a subalternidade sobre alguém, ter a exploração desse corpo para explorar cada vez mais. Teve volta e meia tem uma pessoa que é um brasileiro, lembra, que mora na Suíça, que volta e meia faz financiamentos para agrupamentos, mas que na verdade muitas vezes tem a ideia de se reproduzir em determinado discurso a forma capitalista de ser. Então, muitas vezes se tem esse cuidado. Algumas das pessoas utilizam esses espaços para, sim, eu vou me apropriar dessa possibilidade para manter, para conseguir colocar sobre isso. Só que ela é apresentada muitas vezes como um exemplo, a repetidora, e não um movimento coletivo de mudança estrutural, né? Foi falado também sobre a questão, você colocou sobre o movimento negro, a questão do trabalho. É verdade que a gente não pode pensar a população negra sem pensar nas questões de trabalho. Ela veio aqui escravizada para pegar o que tinha do seu capital, que era o seu corpo, o seu trabalho, sem receber, sendo morto, agredido, enfim. Mas, para hoje, eu vejo alguns, assim, mesmo dentro, por exemplo, da Frente Negra Brasileira, existiam setores que eram mais ligados ao socialismo e outros mais ligados ao integralismo. Então, obrigada. Essa é a ideia de que muitas vezes, tendo a educação para que essa virasse uma outra classe, entendeu? Então, existem muitas vezes alguns setores que entendem isso como, por exemplo, já existiu o DEM, já teve, aliás, o PFL, teve os afro-liberais. Então, sim, mas olha só o que é o vereador Validei, né? E se utiliza disso para ser, mas existe o feminismo liberal também. Então, assim, para reforçar essa ideia das exceções, de que essas lutas coletivas não servem, e isso que retém também a ideia de ter literalmente uma mudança estrutural na sociedade. Então seriam esses escolhidos, aqueles que lutam, porque se não for pela luta, pela luta, mas não é dessa luta que a gente está falando, né? Dessa luta coletiva. Então, pela mesma linha, já aproveitando, quando eu esqueci seu nome. Não. O seu? Ingrid, quando fala do movimento feminista liberal, é a ideia de que as mulheres devem estar, são libertadas do seu corpo, devem trabalhar, devem ser chefes. Isso como se, com essa mesma ideia de que é uma escolha, uma luta, se você for chefe, se você... Então, isso não significa uma mudança estrutural com determinados trabalhadores, né? Então, a ideia do início das sufragistas, que tinha lá uma das mulheres que era não era uma associação ainda, mas era do grupo das empregadas domésticas, que foi esquecida quando se falou disso, né? Quando essas tem
eu esqueci de marcar aqui, mas tinha aqui falando uma ideia que assim, uma mulher da classe média foi procurar várias mulheres para assinar contra as 12 horas que as mulheres que trabalhavam em loja permaneciam de pé. Aí essa mulher negra chega para essa pessoa e fala assim, mas você tem uma empregada? Tem. Quantas horas ela trabalha? Ah, mas ela tem folga aos domingos depois do jantar. Ela assim, sim, mas quantas horas ela fica lavando para você, Valana? Ah, mas ela pode ficar 2 horas depois quando come. Assim, olha, pelo que você está falando, a sua empregada trabalha 14 horas. Eu também fico com pena dela. Eu também queria... Entende? Há esse sentimento, mas não há estruturalmente sobre essa mudança entre todas as mulheres. Então, há muitas vezes, quando eu vejo, por exemplo, Partido das Mulheres, Partido Negro, literalmente partindo a ideia dessa sensação socialista. Claro que esses grupos não são socialistas, mas de não olhar por esse viés, entendeu? Então, aliás, né, o último partido de mulheres que teve tinha 5 parlamentares homens, né? Então, viu tudo qual era o papel da mulher nessa história, né? Sobre o mulherismo, então, eu vi mais especificamente a Bell Hooks falando sobre isso, que ela entendia. Não concordava, mas entendia. E sendo ela pode não estar colocando aqui, mas ela se coloca, a Angela Davis, como feminista. Tá? E nesse período de 1981 não era uma grande discussão falar do mulherismo, mas a ideia de que entende que está tentando interromper a opressão, que não resolve, mas entende a opressão. Eu tenho essa mesma sensação, eu não concordo, né? E, além do mais, há uma discussão para alguns setores do mulherismo mais ortodoxo de que tudo que não vem da África é algo que não se deve ser considerado, né? Mas aí eu costumo lembrar assim, Winnie Mandela, vários setores, Steve Biko, eram militantes socialistas, eles liam o marxismo, né? Samora Machel, esqueci o nome da mulher do Samora Machel, que depois virou a mulher do Mandela. Eu esqueci. Enfim, mas ela também. Então, eu era uma educadora. Então, são grupamentos que olham essas situações como um todo. Então, eu me lembro de uma pergunta que fizeram, mas a África, eu falei, qual África que você está falando? Da Zimbábue? Qual África que você está falando? Daquela que tira o clitóris, daquela que apedreja mulheres? Eu não estou falando dessa África, eu falo desta África, e de que da terra de onde meus ancestrais vieram, que fez por conta de uma violência a diáspora e que luta todos os dias para que o capital, como o Brasil também faz na África, não detenha todos a sua riqueza primária. Então, e também para que a gente discuta o tempo todo que pare de impedir, que não faça o racismo epistemológico, né? Assim, porque teve um desses lugares que eu tinha ido, era um curso de licenciatura, uma disciplina de licenciatura. Um professor de matemática branco falou assim, que eu tinha levado vários livros, uma mala cheia de livros da questão racial, cheias, e coloquei ali. Eu falei, olha, cada um pega o que tiver a ver com a sua profissão, o seu curso. E era interessante que a maioria eram de brancos, mas o livro sobre branquitude estava largado ali, ninguém pegava.
Aí eu perguntei, desculpa, eu não entendi. Por que ninguém pega? A maioria aqui é de brancos. E pensando nisso, do que é, assim, é falar da branquitude, mas há um questionamento de vários setores que eu acho interessante, que em vez de chamar de branquitude, melhor chamar de branquidade. Porque se negritude é algo interessante e bom, a gente não pode estabelecer como branquitude, e sim como branquidade, né? Esse rapaz, ele falava assim para mim, olha, mas eu sou professor de matemática, considero essa luta importante, mas eu não sei o que fazer. Eu perguntei para ele, você sabe de onde vem a matemática? Para minha surpresa, ele falou, não. Então, a matemática, pensa só no que foi construir aquelas pirâmides. A matemática, ela veio de lá. E lembre-se que, ao contrário do que muita gente acha, o Egito, ele não voa pelo mundo, né? Ele está na África. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que o Egito... Mas que é uma questão a ser discutida. Então, quais são as formas que você pode discutir em qualquer lugar sobre isso? Então, assim, eu entendo essa proteção, como mais especificamente viu Bell Hooks, ela entende que é um processo, mas discorda sobre essa tentativa. Porque se a gente pensar hoje, pela mesma discussão, por exemplo, que eu tenho, é a única questão que eu fico assim com a Angela, a mesma discussão sobre falar sobre o abolicionismo penal. É uma ideia de proteção a essa população que é encarcerada o tempo todo, né? Quando ela não está encarcerada, está nos hospitais psiquiátricos ou está no cemitério, ou em qualquer vala que ninguém acha. Ou abandonada nas ruas. Ou abandonada nas ruas, né? Então, há esse tipo de... abandonada, inclusive, nos orfanatos, porque é quem menos vai ser adotado. Então, há esse tipo de questão para como a gente pode impedir que mais isso aconteça. O problema que a gente já sabe é que nem aconteceu, para mim, qual a minha questão, que aconteceu, por exemplo, durante a ditadura, quando se foi fazer a lei para a anistia. Anistiou todo mundo, inclusive quem matou. Entendeu? Então, que uso também você fazer disso? Enfim, fico imaginando sobre isso. Sobre a maternidade e trabalho reprodutivo. Eu às vezes tenho problema quando se fala sobre esquerdomacho, eu fico me lembrando dos direitomachos. Sim. E aí fica assim, não, tem problema todo mundo. Sim. Né? E aí eu fico lembrando sobre isso. Assim, não é. Direitomacho para mim eu cito, né? Não, mas eles não estão disfarçando. Mas eu só cito porque também são horríveis. Não. Mas assim, é a ideia de que... Quer ver uma coisa? Quando se vai colocar sobre a discussão de mulheres, que bom que a gente não tem mais isso, pelo menos não teve aqui. Geralmente se escreve primeiro o homem para dizer o quanto a luta das mulheres são importantes, o quanto elas são legais, o quanto são batalhadoras e que ele até ajuda lavando louça. É algo, entendeu? Assim, porque a ideia de divisão do trabalho doméstico, ela tem que ser introjetada. Porque é assim, se você quer fazer uma grande revolução planetária, faça também uma revolução interna, né? E a revolução no seu entorno. Porque, embora eu discorde daquela linha assim, mata mosquito, você vai pedir a dengue se cada um fizer o seu pratinho. Ok, tem isso, mas o que o governo está fazendo ou não fazendo saneamento? Porque as arboviroses acontecem principalmente nesses lugares onde tem, e é a população negra que está sofrendo disso. A maior parte das crianças que nasceram com síndrome de Zika foram nesses lugares. Então, eles têm lugar. Hoje, o maior centro de chikungunya, nesse último mês, é em Duque de Caxias. E não é à toa que isso acontece.
Então, tem essas repetições do trabalho reprodutivo das diversas maneiras, de quem vai ser chefe na pesquisa, de quem... Ontem teve um debate que era assim, era uma área do conhecimento, não vou falar se não vou lembrar, do século XXI. Só tinham homens e brancos na mesa. Aí você fica assim, caraca, eu vou ter que esperar o século XXII. Sim, é porque... Não, é sério, eu perguntei, entendeu? Aí tinha uma moça que ficava assim, mas olha, você tem que ir lá discutir. Eu falei, caraca, não é possível. Então, eles não estão discutindo o século XXI. Eu não vou estar lá dizendo que eles estão no século XIX. É da 92, 99? Eu falei, eu não vou lá para isso, porque se gasta uma energia de uma coisa que já devia estar introjetada. Hoje eu não sou de corrente política, mas volta e meia alguém chega para mim e fala assim, mas olha, você na nossa corrente. Eu falei, jura? Vocês estão muito atrasados, é hora de eu não entrar. Quando vocês resolverem discutir, aí tudo bem, entendeu? Então, tem algumas questões que são impossíveis se você não olhar. E eu acho que é esse o papel que a Angela Davis faz nesse livro, sobre olhar sobre os vários aspectos, né? E dar o toque do que você realmente está falando. Quando você vai falar de liberdade, quando você vai falar dos espaços políticos, os espaços acadêmicos. Então, eu acho que é um espaço de se olhar sobre isso, de quem vai ser do cuidado e tudo mais. Essa diferença sobre o voto de homens realmente não está, assim, ele não está explicitamente. Nessa hora foi isso, mas havia essa divergência, e porque há sempre uma prioridade. Por exemplo, a avaliação que eu tenho é de que nem em alguns espaços, por exemplo, nos setores de serviços, de educação e saúde, a hierarquia dos postos e salários são homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Nos espaços, por exemplo, de informática, desses grandes espaços que não são de serviço, a hierarquia de chefias e salários são homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. O que eu estou dizendo com isso? Que em determinados espaços era preferível, não à toa, a Hillary Clinton, a prioridade não foi ela porque era uma mulher. Então, naquela ideia de que Obama era um negro, mas era um homem. Então, há muito dessa ideia na hora de trocar. Porque se fica assim, cacete, se era para mudar, muda tudo. Para mim é a mesma ideia da questão da legalização e da descriminalização. Pô, se era para mudar, muda tudo. Entendeu? Então, e havia realmente um questionamento, mas, e depois na hora teve uma troca das duas mulheres do movimento emancipatório feminista, né? De que, afinal de contas, a gente não devia lutar por eles, porque eu prefiro, palavras de uma dessas mulheres que lutavam, eu prefiro ser escrava de um homem branco do que ser de um homem negro. E sim, ela não era a posição de ser escrava, mas era a posição do voto. E mesmo do voto, pensa só, era do voto e votar em quem? Porque, além de tudo, tem esse, o que a gente vai fazer e quem vai votar. Então, eu acho que teve essa situação sobre essa questão. Das professoras, realmente era emocionante, porque foram relatadas 2 professoras brancas que foram presas porque não queriam fechar a escola para dar aula para as crianças negras, né? Então, essa era uma questão muito vista. E é interessante que no início do século XX, aqui no Brasil, a maioria dos professores eram negros, não eram brancos, né? Então,
como lidar com essa questão da educação que sempre foi muito forte. Existe hoje o Congresso de Pesquisadores Negros, que a maioria, assim, tipo 70% dos trabalhos e das pessoas que são filiadas à COPEN são da educação. Então, essa questão da educação é muito forte. Da Frente Negra Brasileira, nunca teve nenhuma mulher como dirigente, mas tinham dois grupos fortes de mulheres. Um era quem dava sustentação financeira da entidade, que eram as Rosas Negras, elas que organizavam as festas, que tinha debate, que tinha poesias, que tinham vários dos debates que falavam sobre essa questão, mas elas não eram chefias e ainda tinha um rigor de roupa, que roupa usar, como se colocaria, então tinha uma forte questão machista também nisso, nessa que era assim, era como olhar aquela boa mulher, então tinha o mesmo aspecto que olhava sobre isso. E tinha um outro grupo que eram eu sempre esqueço o nome, mas que eram das mulheres que eram responsáveis pela educação. Então, esse o tempo todo foi uma questão importante para a população negra sobre a sua educação. Mesmo que em alguns espaços se colocava assim, não, você sabe que não vai adiantar, mas que falavam, se você não estudar, vai ser muito pior. Se você não estudar, porque você vai saber que vai ter que estudar muito mais do que outra pessoa. Um dos poucos momentos que eu vi uma pessoa branca ter problemas com isso, era assim, quando você fala assim, não, mas o racismo atua em alguns casos de pessoas brancas. Cara, essa história não é sacanagem. Porque quando eu era criança, eu, por exemplo, não queria ser negro nem mulher, porque tinha muita raiva, porque eu não queria jogar bola, não podia, as crianças não queriam brincar comigo porque era negro, então era um saco. Mas, assim, eu e a minha irmã, a gente sempre tirava boas notas, né? Então, tinha aquela coisa de ficar segurando a bandeira, de ser... Eu gostava mais da parte de microfone. O microfone era comigo. Aí eu ia lá... Então, a gente não perde já isso. Aí eu soube que tinha uma menina branca que ela chegava às vezes vermelha na escola. Por quê? Aí eu descobri por quê. Um coleguinha foi falar, você sabe? A mãe dela disse para mim, a minha filha ainda há de passar aquelas 2 cabelos de bombril. Então, quando ela tirava uma nota menor que a nossa, ela apanhava. Entendeu? Então, assim, é horrível ter que fazer, ter que se utilizar desse tipo de violência sobre isso, mas era um fundo tão racista, né, dessa situação. Como Mandela sempre dizia, esse ódio é ensinado. Esse ódio é ensinado. Ninguém aprende, ninguém nasce sendo racista ou sendo machista. Ele é ensinado. Então, quando tem aquele discurso, que aí tem 2 olhares sobre o ecofeminismo, né? Tem um tipo de ecofeminismo que fala que é uma questão das mulheres. As mulheres são assim, as mulheres são mais cuidadoras, as mulheres são assim. Não, elas são construídas assim. Elas aprenderam, foram fazer, principalmente nas fábricas de manufaturas, porque elas aprenderam em casa sobre isso. Então, é um talento adquirido. Tanto é adquirido que os principais chefes de cozinha são homens, eles adquiriram, né? Então, tem essa questão colocada. E muitas vezes, alguns desses setores feministas colocam sobre isso. Não, mas nós, mulheres, temos que trabalhar para isso, porque a gente tem um afeto maior. Uma das provas disso é que o amor materno é um mito, né? Então, não dá para se colocar sobre isso. Mas que é interessante, quando você fala das professoras, hoje a minha tese de doutorado é sobre as docentes negras da UFRJ. Por várias razões. A primeira, que são raras. A segunda,
que eu vi uma vez uma postagem de uma menina negra que ela entrou, ela estava no IFIS, ela já estava puta, cansada, ela sabia tudo que ia acontecer, que não iam ler nada da questão dos temas, que a filosofia africana não era respeitada, que nada disso, a epistemologia racista ia se repetir. Ela disse que sentou na cadeira, quando ela olhou para frente, deu de cara com a professora negra, a primeira da vida dela. Ela fez um texto, o quanto emocionante foi isso para a vida dela, entendeu? Então, essas representações são absolutamente importantes. Então, nesse momento em que dentro da pesquisa se pesquisa muito mais dos negros que estão entrando na universidade, isso também significa uma possibilidade maior de entrarem negros como professores. Até porque, proporcionalmente, veja, proporcionalmente, existem mais mulheres negras proporcionalmente entrando nas pós-graduações do que mulheres brancas que estiveram mais tempo, sempre foram um número maior. Mas a proporção que estão entrando agora, proporcionalmente, é maior. E dá essa discussão também de produzir essas discussões. Então, quero ver o que foi a vida delas, a trajetória acadêmica, a trajetória de vida e a trajetória profissional dentro da universidade, porque a gente sabe que, como sofreu a Lélia Gonzalez quando trabalhou na PUC, como sofreu a Lélia Gonzalez quando foi da Sociedade de Psicanálise, né, de qual era o não lugar dela, era sempre mostrado, né? Então, são questões importantes que eu acho que são importantes de lidar. Então, assim, eu ratifico o imenso prazer de poder discutir aqui a Angela Davis. Eu tenho a sensação que nunca dá conta de trabalhar tudo que ela traz, mas assim, a sensação que eu tenho é assim, como ela conseguiu um livro de um dedo, porque eu tenho a sensação que se alguém fosse falar, ia fazer um daqueles tijolões, entendeu, sobre essas questões, mas talvez ela tenha resolvido ir fazendo vários livros, né? E agradeço imensamente o convite ao meu querido parlamentar negro de toda hora, e que, lembrando das questões da crise hídrica, a gente está numa secura e agora a gente está alagado com todas essas situações, mas ainda a população estamos literalmente precisando discuti-lo, porque a gente precisa unir nossas forças, pensando nos parâmetros que precisamos lutar, mas a gente precisa unir forças porque a gente está literalmente com a arma abolida e apontada para a gente. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Agradecer a cada pessoa que está aqui, porque entende que Angela Davis é algo que se precisa ler para todo mundo. Então a gente tem que fazer que nem essas mulheres, que nem esses homens negros, tem que espraiar Angela Davis por aí, contaminar. Pessoal, queria agradecer muito a presença de todos e todas, pedir para o pessoal depois ajudar a compartilhar o vídeo desse debate. Eu acho que é um debate muito importante, a gente precisa ajudar a disseminar, né, o que foi discutido aqui. Queria também, só para encerrar, lembrar do calendário de mobilizações que está agendado, né? Amanhã, dia 23, tem uma manifestação sendo convocada em defesa da educação pública, né, por setores mais autonomistas, anarquistas, etc., mas está sendo convocada amanhã às 17 horas na Candelária. No dia 24 de maio, vai ter a segunda greve global do clima, aquele movimento que está sendo liderado por crianças do mundo inteiro, e vai ter uma manifestação às 10 horas da manhã, concentração 10 horas da manhã, na Alerj. Lembrando só do seguinte, eu estava pesquisando, eu recebi uma notícia e eu achei tão dramática que eu fui pesquisar. Os jornais estão noticiando que a temperatura no Ártico
essa semana está em torno de 24 graus. E eu estava pesquisando, e uma das definições de zona ártica são as regiões do planeta onde, nos meses quentes, a temperatura fica abaixo de 10 graus. Né? Então, nós ainda não estamos nos meses quentes do hemisfério norte e a temperatura já está em 24 graus na região do Ártico. Né? Então, a gente precisa realmente acordar para a questão ambiental, para as mudanças climáticas, né? E na sexta-feira tem essa manifestação, 10 horas da manhã, na LERJ. No dia 25 de maio, no sábado, além de ser meu aniversário, acontece a Marcha da Maconha de Niterói, concentração 14h20 no terminal rodoviário, ali do lado das barcas, e a passeata começa às 4h20. No dia 30 de maio está sendo convocado pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, um novo ato em defesa da educação pública contra a reforma da Previdência. E no dia 14 de junho, a greve geral convocada pelas centrais. Tá bom? Obrigado pela presença de todos e todas. Próximo Resgatando os Clássicos, dia 11, um Plininho, aqui no Espaço Plinão. Vamos receber o Plininho. Amanhã, o babá Pelo lançamento do livro. Ah, sim, é uma atividade da CST amanhã aqui, Fracassou né? o chavismo. Porque fracassou o chavismo, a gente está emprestando aqui o Espaço Plínio para a CST, né, que é uma das correntes do PSOL, que tem, né, como uma das suas figuras públicas o Babá, que é vereador aqui do Rio de Janeiro, e eles vão fazer esse debate, né, na linha do nem Guaidó, nem Maduro, né, questionando e apresentando uma alternativa socialista para a Venezuela.